Bom, o assunto é como que a gente pode estar planejando a carreira na indústria farmacêutica. Antes disso, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Alexandre Olímpio, eu sou médico de formação, me formei em 1999, esse ano eu vou completar 24 anos de formado. A minha formação foi toda na área de terapia intensiva e cardiologia, mas a minha atuação no setor da saúde, ele antecede a minha graduação em medicina. Então, eu comecei lá em 1996, quando eu já era acadêmico de medicina, e nessa época eu já era até envolvido na parte também de capacitação. Em 1997 eu tive a oportunidade de fazer capacitação de agentes comunitários de saúde, do Programa de Saúde da Família. Então eu já tenho aí basicamente 27 anos onde eu atuo dentro do setor da saúde. Eu atuei tanto no setor público, setor privado, fui funcionário público de carreira, trabalhei em vários hospitais e instituições privadas, tive a oportunidade de fazer gestão de unidade de terapia intensiva e trabalhar em operadores de plano de saúde, fazer gestão de hospital, e já muito envolvido na parte de gestão. Acabou que em 2009 eu fui fazer um MBA em gestão de saúde para buscar mais ferramentas de capacitação e aqui passou muito pela questão do meu autoconhecimento, porque eu sabia que para eu evoluir na carreira, eu como médico tinha vários conhecimentos que eu não tinha e que eu precisava buscar esse conhecimento. Então aqui eu posso falar para vocês que foi o maior investimento que eu fiz em capacitação. Só para vocês terem ideia, isso aí em 2009 eu paguei na época mais ou menos R$ 28.000. Só para vocês terem uma ideia do dinheiro que eu investi na época. E eu posso falar para vocês que assim valeu muito a pena. Esse dinheiro, se a gente for falar retorno sobre investimento, ele já se pagou várias e várias vezes. Então aqui eu fiz um grande investimento na minha carreira. Ele me ajudou tremendamente, porque aqui eu busquei me capacitar onde eu tinha gaps de conhecimento e culminou na minha ida, inclusive, para a indústria farmacêutica. Então, em 2010, eu comecei a minha carreira na indústria farmacêutica. Essa minha carreira na indústria, eu comecei na GSK como gerente médico e depois eu fiz uma transição na própria GSK que eu fui para o marketing. Então, aqui já entra muito esse assunto da gente, da live de hoje, como planejar sua carreira na indústria farmacêutica, porque quando eu entrei como gerente médico, eu já estava vendo a questão até de como que eu poderia estar fazendo até uma transição. Então, fui para o marketing na GSK, fiquei 5 anos na GSK, e posteriormente, em 2015, eu mudei de empresa e fui para a UCB. Então, fui para a UCB, fiquei aproximadamente 2 anos aqui na UCB, direto no marketing. Em 2017, em janeiro, eu saí da UCB e 2 meses depois eu assumi a posição de diretor médico no hospital privado de alta complexidade em Brasília, que eu fiquei aproximadamente 2 anos à frente desse hospital e posteriormente eu pedi aqui o meu desligamento para fazer a fundação da Tense. Então, aqui é um pouco do meu histórico profissional, e esse é um histórico de profissional que eu posso falar que foi muito heterogêneo. Minha carreira foi totalmente heterogênea. Então, como médico, eu passei por várias posições e também eu tive uma coisa muito importante aqui, que eu gerenciei literalmente a minha carreira. Então, eu assumi aquela questão que a carreira é minha e eu que tinha que tomar as minhas decisões na minha carreira. Então, inclusive, quando eu fui para a indústria farmacêutica, eu fui no momento que eu estava já há 10 anos, 11 anos formado como médico, e eu fiz algumas perguntas para mim, e questões que, inclusive, envolviam algumas dores que eu tinha, e que fez parte aí do meu raciocínio de como que eu ia fazer a transição da minha carreira. E também dentro da própria indústria farmacêutica. Quando eu saí da área médica, fui para o marketing, quando eu fui trabalhar no hospital, na parte de gestão, e quando eu saí do hospital para fazer a fundação da Tense, passou tudo aí por processos de que eu entendia que a carreira era minha e que eu era o principal responsável por fazer a gestão da minha carreira. Bom, a Tense, quando eu fundei, eu tinha um propósito muito claro que ele, na verdade, ele se converteu na missão da Tense. Era o quê? Qualificar empresas e profissionais que atuam no setor da saúde, não especificamente na indústria farmacêutica, para que eles possam se diferenciar através de conhecimento, capacitação, atingir seus objetivos e entregar melhores resultados. E a visão que eu tinha na época, isso aí a gente está falando de 5 anos, ser a maior e melhor empresa brasileira em treinamento e capacitação no setor da saúde. E
humildemente falando, passados 5 anos, eu tenho plena convicção que a gente conseguiu alcançar esse objetivo aqui da nossa visão. Então, para mim, hoje a Teise é a maior empresa de capacitação, de treinamento e desenvolvimento no setor da saúde, né? Principalmente quando a gente vai falar de indústria farmacêutica. E valores, ética, transparência, excelência nas entregas e responsabilidade social. Então, quando a gente olha principalmente o que a gente quer para, né, para a nossa vida, passa muito por isso, missão, visão e valores, né? E isso tem que estar muito internalizado dentro do nosso projeto de carreira. Então, ao longo desses períodos aí, desse período de 5 anos, isso aqui são clientes que a Tenzi já atendeu em algum momento ao longo desses 5 anos. Então, quer seja cursos, treinamentos, consultorias também. Uma característica muito interessante da Tenzi é que nossos clientes são extremamente recorrentes, são pessoas que fazem cursos, treinamentos conosco e já ao longo de 5 anos fazendo. Então, a gente tem bastante recorrência dos nossos clientes e também a base dos nossos clientes ela cresce bastante ao longo dos anos. Então, ao longo desses 5 anos, a gente já capacitou aí 59 empresas que já foram atendidas pela Tenzi e pessoas que já passaram aí pelo nosso portfólio de conhecimento, cerca de 14 mil clientes. Tanto clientes pessoas físicas, quanto clientes que fizeram os treinamentos pelas suas próprias empresas. Então, algumas perguntas, obrigatoriamente, nós temos que fazer. Então, quando a gente pensa na nossa carreira, a gente tem que pensar o seguinte: onde que eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Isso aí tem que estar muito claro nas nossas cabeças. E é uma pergunta tão simples, mas muitas vezes a gente não faz essa pergunta, né? Então, assim, daqui a 1 ano, o que eu quero? Eu quero virar, eu sou júnior, eu quero virar pleno. Eu sou pleno, eu quero virar sênior. Eu sou sênior, eu quero virar GD. Eu quero mudar de empresa. O que você quer daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Então, quem está nos acompanhando, várias perguntas que eu estou colocando aqui, já anota isso no papel. Você tem clareza do que você quer na sua carreira daqui a 1, 3 e 5 anos? Se você não tem isso claro ainda, você não sabe nem para onde você quer ir, tá? Então, anote isso. Daqui a 1 ano, o que você quer ser daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, onde é que você quer estar? E não tenha vergonha de pensar grande, não. Tem que pensar grande, né? Porque, como já diz o livro Sonho Grande, você sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, sonhe grande. Ó, daqui a 5 anos eu quero ser consultor de oncologia, eu quero ser gerente de acesso, eu quero ser GD, eu quero ser nacional de vendas. Não tem o menor problema nisso, né? Então, pense grande. Então, vá anotando isso aí tudo que eu estou falando para vocês. Outra coisa que é fundamental quando a gente fala de carreira é se você se sente feliz com o que você está fazendo agora. Se você tem um propósito na sua carreira que está te fazendo feliz. Isso aqui é um dos pontos super importantes. Será que eu estou feliz? Eu, quando acordo de manhã para trabalhar, eu estou energizado, eu estou feliz, eu quero fazer exatamente aquilo que eu estou fazendo. Existe um propósito por detrás daquilo ali que te traz felicidade? Essa aqui também é outra pergunta que vocês têm que fazer. Porque se você não está feliz no que você está fazendo, com certeza o seu resultado não está sendo melhor. Você não está conseguindo botar energia suficiente para alcançar os melhores resultados e, consequentemente, isso está tirando toda a sua energia. Então, você ser feliz no que você faz, no seu trabalho, é uma coisa super importante. Outra coisa que é fundamental também é se você está sendo reconhecido financeiramente. Porque às vezes você está super feliz no trabalho, mas quando você vai olhar, você acredita que a empresa não está pagando o que você acredita que merece. Que você não está sendo reconhecido financeiramente. Então, isso aqui também é outro ponto que, às vezes, gera uma dor numa pessoa que está dentro de uma empresa. Então, você está entregando resultado, você está num ambiente legal, mas a empresa não está te reconhecendo financeiramente. Quando você vai olhar, seu salário é menor do que a média do mercado. Ou o seu salário, quando você vai comparar, por exemplo, dentro da própria empresa, não é um salário compatível com o que você está entregando, por exemplo. Então, isso aqui é um ponto também que a gente tem que saber, né? Você está sendo reconhecido financeiramente ou não? Isso está te incomodando? Porque pode ser que não esteja te incomodando, mas pode ser que esteja. Qual foi a última vez que você teve um aumento verdadeiro?
né, sem ser aí reajuste da inflação. Então, essas questões a gente tem que perguntar. Outra questão que é importante é você olhar para a sua carreira e você está evoluindo na carreira ou você está parado fazendo a mesma coisa há anos, anos e anos? Ou que você também, a empresa não está te reconhecendo do ponto de vista de promoções, a questão do próprio aumento do salário. A sua carreira está parada? Você está na mesma linha há vários anos, fazendo exatamente a mesma coisa? Ou a sua carreira está evoluindo? Então, essas perguntas a gente tem que fazer. E aí, o que você pode fazer? Olha os últimos 2, 3, 5 anos. O que aconteceu na sua carreira? Eu me lembro um momento da minha carreira que eu parei para ver, eu estava totalmente estagnado. Totalmente estagnado. Eu estava fazendo a mesma coisa já há algum tempo, eu não estava sendo reconhecido financeiramente, e aquilo ali começou a virar um ponto de dor para mim, tanto que esse ponto de dor, ele virou uma mudança de carreira para mim, né? Uma transição na minha carreira. Então, essa questão é super importante a gente ter muita clareza, né? Como que está a minha carreira dentro da empresa que eu estou? Ou dentro do segmento que eu estou? Estou evoluindo? Não estou evoluindo? Estou tendo promoções? Estou mudando de cargo? O que está acontecendo? E ter clareza da sua dor é super importante. O que é ter clareza da sua dor? Eu costumo falar que a gente tem aqui, normalmente são 3 pilares relacionados à dor que uma pessoa pode ter com relação a querer mudar de carreira ou querer mudar de empresa. Então, nenhum deles é mais importante que o outro. Os 3 são muito importantes. Eu vou começar pelo que eu acho mais importante para mim, o ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho na sua empresa é um ambiente legal? É um ambiente que você se sente feliz? É um ambiente saudável? É um ambiente que não é tóxico? É um ambiente que, né, você se sente ali tranquilo e realizado e feliz naquele local? Então, isso aqui é um ponto super importante, né? Se você está numa empresa que tem um bom ambiente de trabalho, um ambiente colaborativo, um ambiente que as pessoas se ajudam. Então, essa é uma pergunta que é super importante. A outra questão é a parte de remuneração. Eu estou no local que hoje está me pagando o que eu acredito que eu mereço, o que eu acredito que o mercado hoje está pagando para quem está nessa posição, ou eu não estou. E outra que é fundamental é se você está no local que você está se desenvolvendo. O que significa estar se desenvolvendo? Se você está num lugar que você, quando olha, né, os últimos um ano, por exemplo, 2 anos, ó, eu tinha esse conhecimento, agora eu tenho esse nível de conhecimento. Eu estou aprendendo mais coisas, eu estou evoluindo no meu conhecimento dentro dessa função. E aqui, o desenvolvimento da carreira não significa eu ser júnior, virei pleno e virei sênior, ou era representante e virei GD. Não é isso. É você estar se desenvolvendo dentro da função que você está fazendo. É uma empresa que, por exemplo, ela faz job rotation, ela permite com que você vá, por exemplo, para outras posições para aprender outras competências ou não. Então, essas 3 questões, elas se tornam muito importantes quando a gente vai falar de possíveis dores que eu tenho para pensar em uma transição de carreira. Então, lembrando, a questão que envolve ambiente de trabalho, a questão salarial e a questão de desenvolvimento da carreira. Então, já trago isso aqui para vocês, né? Você hoje, quando olha para a posição que você está trabalhando, você tem alguma dor? Alguma coisa está te incomodando? Você não está satisfeito com algo? Então, isso aqui é muito importante você ter essa clareza. E aí eu vou falar isso para vocês, que vários momentos de transição na minha carreira, eu tinha clareza das minhas dores. E aí eu comecei a me movimentar para poder, na verdade, sair daquela dor ali que eu estava sentindo. Vamos lá. Bom, uma coisa que é muito importante é o seguinte: quando a gente olha o mercado farmacêutico, ele tem muitas diversidades e questões. Mas uma das questões que aconteceu recentemente
que foi aí em 2021, foi a mudança da lei de propriedade industrial com relação ao prazo de patente de medicamentos aqui no Brasil. Então, a patente de um medicamento aqui no Brasil dura 20 anos. Entretanto, o artigo 40 da LPI, ela gerava uma fragilidade onde permitia com que houvesse extensão de patentes. Então, em vez da empresa ter 20 anos de patente, ela acabava tendo 24, 25, 28 anos por causa de uma fragilidade do artigo 40 da Lei de Proteção Industrial. Então, em abril de 2021, o ministro do STF, Dias Toffoli, considerou inconstitucional o artigo 40 da Lei de Proteção Industrial e, consequentemente, várias empresas perderam patentes de medicamentos. E, consequentemente, quando você perde a patente, é muito comum acontecer o quê? Entrada de cópias no mercado. Então, vou trazer alguns exemplos só para a gente poder ver o que acontece com o medicamento referência após a entrada das cópias no mercado. Né? Porque alguém deve estar falando, mas por que você está trazendo essa questão? Porque se você trabalha com medicamento referência que ele perdeu a patente, sabe o que vai acontecer? Esse medicamento, automaticamente, ele vai ter perda de volume e vai ter perda de margem. Perda de margem significa o quê? A empresa vai ter que dar mais desconto nesse medicamento para ele se tornar competitivo no mercado. E quando a gente vai pegar até dados de auditoria, o que os dados de auditoria dizem? Quando entra uma cópia no mercado, normalmente a empresa que possui o medicamento originador ou referência perde 50% do mercado no primeiro ano. Imagina você perder 50% do mercado no primeiro ano. Então, automaticamente, a perda de volume, pelo fato de ter entrado uma cópia, e a perda de margem vai acontecer. Consequentemente, o que isso gera para a empresa? Perda de faturamento. A empresa vai faturar menos com esse medicamento. Porque se ela está vendendo menor volume e está vendendo esse produto mais barato, porque ela tem que dar mais desconto, vai ter uma perda de faturamento e uma perda, muitas vezes, muito expressiva. E, consequentemente, o que as empresas fazem para poder fazer um gerenciamento do chamado P&L de um produto, que é o Profit and Loss Statement, né? Que, na verdade, o P&L é a base financeira das empresas. Então, o que a empresa faz? Se o meu produto está gerando um menor faturamento, para eu poder manter o meu lucro operacional, o que eu tenho que fazer? Diminuir as minhas despesas. Então, eu tenho que gastar menos com esse produto. E, normalmente, a forma mais rápida de eu diminuir as minhas despesas é o quê? Reestruturação de força de vendas. É a forma mais rápida que eu faço para diminuir os meus gastos, as minhas despesas e conseguir fazer um equilíbrio do meu P&L. Então, vamos pegar aqui um exemplo muito interessante, que é o exemplo do Xarelto. O Xarelto, que é a Rivaroxabana da Bayer. Então, o Xarelto teve perda de patente, entrou várias cópias do Rivaroxabana no mercado, consequentemente, todo esse movimento que eu falei para vocês de reestruturação de força de vendas aconteceu na empresa. Então, vamos só dar uma olhada nesse fato aqui. Então, todo mundo sabe que quando você trabalha com vendas públicas, você tem que trabalhar com o conceito de licitação pública, né, e também contratos administrativos. Então, quando você pega aqui o Xarelto, no período de agosto de 2021 até agosto de 2022, olha quanto que esse produto, para ele estar ganhando processo de licitação, ele teve que ter de erosão de preço. Então, em agosto de 2021, cada comprimido de Xarelto era vendido a R$10,02. Um ano após, esse produto já era vendido a R$1,27, para ele poder se manter competitivo no mercado. Ou seja, uma redução de 88%. Olha a erosão de preço
que esse produto teve, no período de um ano. Olha o impacto que a empresa sofre com relação a isso daqui. É uma redução de 88%. A empresa, ela cortou aqui, literalmente, a margem dela para poder ainda estar participando dos processos licitatórios, que normalmente o critério, inclusive, de compra é o critério que é menor preço. Quem cotar por menor preço ali vai ser o produto que vai ser escolhido. E aí, o que aconteceu? Quando foram entrando várias cópias no mercado, uma das cópias aqui, olha, no mês de maio de 2022, olha quanto que estava sendo vendido, 18 centavos cada comprimido de Rivaroxabana. Enquanto que, na época, o Xarelto era vendido a R$10. É uma redução de 98%, se você for olhar. O preço que o Xarelto era vendido, o preço que a cópia estava sendo vendida em processo de compras públicas, processo licitatório. E aí a grande pergunta é o seguinte, assim, qual que é a empresa que consegue segurar isso daí? Uma redução expressiva, uma erosão de preço muito grande. Ninguém consegue. Então as empresas começam a buscar o quê? Alternativas para manter a sua margem financeira daquele produto. Então vai falar, vamos reduzir custos, e a forma mais fácil de reduzir custos é a reestruturação de força de vendas. É o que normalmente acontece nas empresas. Então alguém vai falar, mas vem cá, por que você está falando isso, Alexandre? Pelo seguinte, se você trabalha com um produto que perdeu a patente, fica com o seu olho aberto. Tá? Porque a probabilidade de ter uma reestruturação na sua empresa é gigantesca. Gigantesca. Então, aqui eu estou trazendo fatos e dados só para vocês verem. Aqui é um exemplo da Rivaroxabana, mas a gente pode pegar vários outros exemplos onde houve uma erosão de preço gigantesca com a entrada da cópia e, consequentemente, as empresas tiveram que fazer reestruturação de força de vendas. E não estou falando que entrar de cópia no mercado é ruim, não. É extremamente saudável, tá? Inclusive, se a gente for pegar dados de entrada de medicamentos genéricos similares, tem muitos dados interessantes. Mas, quando a gente olha de carreira, isso aí com certeza pode gerar um grande impacto na sua carreira, que é o fato de você ficar desempregado por uma reestruturação de força de vendas. Outra coisa que a gente tem que também se perguntar é o seguinte: se você não está se tornando um funcionário muito caro para sua empresa. Porque às vezes você fica muito tempo na empresa, você é júnior, pleno, sênior, master, seu salário vai aumentando, você começa a se tornar um funcionário muito caro para sua empresa, principalmente quando a gente vai falar de linhas de primary care, linhas aonde você entra nessa situação que o produto vai perdendo a patente, começa a entrar cópia. Se você está se tornando um funcionário caro para sua empresa, óbvio que é muito bom para você, que você está ganhando mais dinheiro e tudo mais, mas se você está se tornando esse funcionário caro, comece a também ficar atento com isso. E até pela questão que a gente tem que ter clareza que ninguém é substituível. Então, nessas situações, às vezes, quando a empresa está olhando ali até essa questão do próprio P&L, ela pode falar o seguinte, ó, essa pessoa está me custando tanto, eu posso contratar uma pessoa pela metade do preço que vai fazer a mesma coisa. E às vezes a empresa pode pensar nisso daí. E o que eu estou falando não tem nada de errado na perspectiva da empresa. Isso aqui, na verdade, faz parte do jogo. Porque as empresas olham o quê? Olham a estrutura financeira, olham lucro operacional, EBITDA, margem, e elas fazem, essa movimentação para manter, muitas vezes, a margem operacional do seu negócio. Então, se você está se tornando um funcionário muito caro para sua empresa, comece a também ficar atento. Principalmente quando a gente está falando de produtos que estão perdendo mercado, produtos que já estão se tornando maduros, produtos que estão entrando cópias. Então, se você está virando esse funcionário, abre o seu olho, porque você pode estar começando a entrar numa situação de risco. Então, diante disso tudo que eu falei, se você se sentiu em algum momento numa situação semelhante ao que eu trouxe agora, e se você está desconfortável com isso, você tem que começar a se movimentar. E por que isso? Pelo seguinte, porque é muito comum a gente querer ficar na zona de conforto. A zona de conforto, ela é muito boa. Então, se alguém falar que a zona de conforto é ruim, não é verdade. A zona de conforto é muito boa. Mas você sair da zona de conforto, ela gera desconforto muitas vezes.
porque você tem que botar energia, você tem que botar, né, tempo, você tem que, né, se sentir desconfortável, e às vezes a pessoa não quer se sentir desconfortável. Mas se você, em algum momento, desde o que eu comecei a falar até agora, se você se sentiu desconfortável, você tem que começar a se movimentar. Porque se você não começar a se movimentar agora, daqui a um ano, se você não fez nada, você vai se arrepender. E o que eu estou falando para vocês? Porque é o seguinte, quando a gente olha o mercado da indústria farmacêutica, é um mercado que ele não para de investir, né? O investimento em pesquisa e desenvolvimento é crescente. Ano após ano, a indústria bota mais dinheiro na mesa em pesquisa e desenvolvimento. Então, a indústria não para com relação a isso. Além disso, quando a gente vai olhar o pipeline da indústria farmacêutica e o portfólio atual também, ele mudou drasticamente. Então, hoje, o pipeline da indústria farmacêutica é extremamente alavancado, e aqui eu estou falando o que vem sendo feito de estudos clínicos por área terapêutica. Extremamente alavancado em oncologia. Aqui a gente fala de oncohemato, tumores sólidos e tumores hematológicos. 24% dos estudos direcionados para essas linhas. Doenças infecciosas, então 16%. Aqui a gente fala de quê? A gente está falando de medicamentos para HIV, AIDS, hepatite. A gente fala aqui também de antibióticos. Depois a gente vai para o sistema nervoso central. Entende-se muito aqui doenças raras, ultra raras. Imunologia, 9%. E também doenças metabólicas e endocrinológicas, mas leia-se também muito na parte de doenças metabólicas, doenças raras, ultra raras. Isso significa o quê, se a gente for ler? Se a gente voltar alguns anos, e lá final da década de 90, início dos anos 2000, como é que era o portfólio da indústria farmacêutica? Medicamentos para asma, DPOC, diabetes, antihipertensivos, medicamentos para dislipidemia, osteoporose, contraceptivos. Medicamentos de primary care, medicamentos que o paciente ia lá, comprava na farmácia, né, out of pocket. O paciente pagava do próprio bolso, ele ia no PDV e comprava o seu medicamento. Esses medicamentos agora que eu estou falando, que já faz parte do portfólio atual de várias e várias empresas, principalmente as multinacionais, e também é o que está no pipeline delas, são medicamentos de alto custo, acesso dependente. São medicamentos que o paciente não tem a menor capacidade de chegar na farmácia e comprar, porque são medicamentos que custam 200 mil, 300 mil, 2 milhões, 9 milhões de reais o tratamento com esse medicamento. Então, são medicamentos onde alguém vai ter que pagar essa conta. E quem que paga a conta do alto custo aqui no Brasil? Sistema Único de Saúde, nosso SUS, ou as operadoras de plano de saúde, que o paciente não tem capacidade financeira de subsidiar o tratamento com esses medicamentos. Então, há 5 anos, eu venho sinalizando para as pessoas a mudança que está tendo no portfólio, no pipeline da indústria farmacêutica. E falando para as pessoas, saiam das linhas de primary care, comecem a se capacitar para trabalhar nessas linhas, porque isso daqui não é mais o futuro. A gente não está falando de futuro, a gente está falando do presente. Hoje essas linhas já são presente. Vai vir muito mais coisa, vai vir um caminhão de coisas. Inclusive tem um curso da Tense, que é Tendências do Setor da Saúde, Pipeline da Indústria Farmacêutica, que também está no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem ver o pipeline de várias empresas, vai lá nesse curso que está no nosso canal do YouTube. E aí vocês vão ver a quantidade de moléculas e quantidade de produtos que já estão no mercado, que vão ampliar indicações dentro dessas linhas. Aqui que estão as grandes oportunidades da indústria farmacêutica. Trabalhar dentro dessas linhas. E quando a gente vai falar da indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica ela tem tantas oportunidades, tantas opções de trabalho, que muitas vezes a pessoa não está nem pensando e nem imagina que existe. Então, outro ponto importante, né? Eu tenho que conhecer quais são as oportunidades dentro da indústria farmacêutica. Então, a gente tem a área de compliance, que todas as empresas hoje têm um compliance. Então, compliance, basicamente, é uma área que vai falar, né, o que eu estou fazendo, eu como empresa, com o ambiente que eu me relaciono, se está de acordo com a legislação, com as regras da empresa, com legislações internacionais, para a gente estar sempre fazendo as coisas de acordo. Compliance, sem sombra de dúvida,
é uma das áreas super importantes dentro da indústria farmacêutica e que também, né, tem muita oportunidade. A área de regulatórios, somente quem tem formação na área de farmácia. Regulatórios, todas as empresas têm. Você pode fazer uma carreira na área de regulatórios. Farmacovigilância, todas as empresas têm farmacovigilância. O farmacovigilância que fica acompanhando todas as questões relacionadas a eventos adversos de medicamentos e também situações quando eu vou lançar medicamentos, onde eu tenho que fazer plano de minimização de riscos. Então, todas as empresas têm muito presente profissionais da área da saúde que trabalham na farmacovigilância. Quem trabalha na área de acesso ao mercado, e aqui a gente não pode só se limitar a acesso ao mercado propriamente dito, mas a gente pode falar de relações governamentais, public affairs, patient advocacy. Então, assim, né, com base nesse pipeline, portfólio atual, muitas oportunidades na área de acesso estão tendo. Então, assim, eu quero trabalhar com acesso, tem muita oportunidade no mercado. Força de vendas, eu posso ter uma carreira toda na força de vendas. Posso começar como consultor, como representante, depois virar GD, GR, nacional de vendas, diretor de vendas, que eu posso ser. Então, várias oportunidades. Marketing também, uma carreira fantástica dentro da indústria farmacêutica. Você pode começar como analista, depois virar coordenador, depois virar gerente de produto, gerente de marketing, diretor de marketing. Então, tem muita oportunidade. Área de treinamento também gigantesca. Hoje, todas as empresas praticamente têm uma área de treinamento. Então, área de treinamento, você pode dizer analista de treinamento, coordenador de treinamento, gerente de treinamento, gerente nacional de treinamento, diretor de treinamento, dependendo das empresas, que tem diferentes estruturas. Então, a área de treinamento também é uma área que diferentes formações podem fazer parte. Então, pode vir alguém da força de vendas, pode vir uma pessoa que tem formação na área da saúde, pessoa que tem formação em comunicação. Então, tem várias opções. O Key Account Manager, né, que dependendo da empresa que você tem um gerente de contas que pode fazer a gestão de grandes contas, e essas contas podem ser tanto contas institucionais quanto contas não institucionais. A gente pode falar de gestão de PDV, gestão de distribuidor, gestão de grandes redes, gestão de grandes hospitais. Então, tem várias oportunidades dentro dessa área. Pesquisa clínica também, né, uma carreira gigante dentro da indústria farmacêutica. Então, aqui, normalmente, pessoas também formadas na área da saúde, que vai desenvolver os protocolos de pesquisa clínica, e aqui não somente restrito às multinacionais, mas também às empresas nacionais. Quem quer trabalhar com a parte de supply, de fornecimento de medicamentos, também é uma área também muito presente, né, em todas as empresas. E na área de medical affairs, né, quem tem formação na área da saúde, também é uma área que não para de crescer. Então, a gente está falando aqui posição de gerente médico, MSL, head de MSL, grouper de gerentes médicos, diretor médico e por aí vai. Então, são tantas opções de carreira dentro da indústria farmacêutica que muitas vezes, se você está dentro, você tem que olhar, vem cá, mas para onde que eu quero ir? Qual que é a oportunidade ou qual que é uma dessas funções que eu gostaria de trabalhar? E aqui, muitas vezes, né, como eu falei, tem muita gente que não conhece, mas vale a pena se você tem interesse em alguma dessas áreas aqui, e talvez alguma nem as que eu mostrei para vocês, pode ser que alguma você nem conheça, tenta se aprofundar para ver se não é uma área que possa ser de interesse para vocês, porque as oportunidades são gigantescas. Eu já vi gente migrando de tantas posições dentro da indústria farmacêutica. Eu já vi pessoas que eram de farmacovigilância que foi para compliance. Eu já vi gente de regulatórios que foi para acesso. Eu já vi força de vendas que foi para acesso, que foi para o marketing, que foi para o treinamento. Então, assim, pessoa de pesquisa clínica que foi para medical affairs, né? Pessoa de CAN que foi para acesso. Então, são tantos caminhos que você pode seguir, mas o importante é o seguinte, você ter clareza. O que você quer para a sua carreira? Onde que você quer chegar? E o que você quer fazer? Então, essa pergunta, né, a gente tem que ter também muito claro. E diante disso, a gente tem que começar a fazer determinadas perguntas. Então, vem cá, eu defini o que eu quero da minha vida.
né? Ó, eu quero fazer isso daqui, eu quero trabalhar com acesso, ou eu quero virar consultor de oncologia, ou eu quero virar consultor de doenças raras, ou eu quero trabalhar como um MSL. A gente tem que fazer essa pergunta. Eu tenho as competências para essa função? É porque muitas vezes o que a gente quer não é o que a gente pode ser, né, naquele momento. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é essa daqui. Eu tenho as competências para essa função? Outra pergunta que eu tenho que fazer: na empresa que eu estou, existe essa posição que eu quero? Porque pode ser que não tenha. E se não tiver essa posição que você quer, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mudar de empresa, né? Então, isso é um ponto. Mas se tiver essa posição que você quer, aí, muito provavelmente, pode ser que facilite o seu caminho. Ah, eu quero trabalhar com acesso. Na minha empresa tem área de acesso, pode ser que facilite. Ah, eu quero trabalhar como MSL. Se a minha empresa tem a posição de MSL, vai facilitar. Ah, eu quero trabalhar como Key Account Manager. Se tiver, beleza. Mas se não tiver, você vai ter que começar a pensar de como que você vai fazer a mudança de empresa. Ah, eu quero trabalhar com oncologia, mas na minha empresa não tem oncologia. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mudar de empresa. Ah, mas eu sou consultor, eu sou da Primary Care, eu sou representante da Primary Care, mas eu quero trabalhar com oncologia. E a sua empresa não tem oncologia, o que você pode fazer? Muda para uma empresa que tem uma linha de Primary Care, mas tem uma linha de oncologia, ou que tem uma linha de imuno, ou que tem uma linha de doenças raras, que vai, muito provavelmente, te ajudar nessa transição. Outra coisa que é importante é você saber quem são as pessoas que já atuam dentro dessa área. Então, ver colegas, se for da sua empresa, que já estão dentro dessas posições. E também, outra coisa importante é pessoas externas da sua empresa que já atuam dentro dessa área. E se você está numa empresa que tem essas posições, se está no seu plano de desenvolvimento individual. Então, você já colocou no seu PDI que você quer fazer uma transição de carreira ou que você quer evoluir na sua carreira, isso já está colocado no seu PDI, você está conversando com o seu gestor, como é que está sendo a sua preparação dentro da própria empresa para você poder fazer uma mudança de posição, uma mudança de carreira. Então, são todas perguntas que obrigatoriamente a gente tem que fazer quando a gente está quando a gente entende aonde que a gente quer ir, qual que é o nosso objetivo, mas essas perguntas a gente tem que fazer. Então, se você já definiu o objetivo, você tem que ter clareza o que você precisa fazer para chegar lá, né? E aí, o que a gente tem que fazer nesse momento? É basicamente olhar, ó, eu quero chegar aqui, você vai olhar para trás e vai falar tudo que eu preciso fazer para chegar lá. Então, você define seu ponto final e aí você fala, ó, agora eu vou olhar para trás, porque eu tenho que saber todas as etapas que eu vou precisar para poder estar chegando lá. E dentro de umas etapas, né, você tem que ter muito autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é basicamente você ter o quê? Você tem que reconhecer as suas fraquezas e aonde você precisa melhorar para poder estar alcançando seus objetivos. Porque tem muita gente que, às vezes, não consegue fazer uma leitura própria. Muitas vezes ela acha que ela quer alcançar um objetivo e que ela já tem todas as competências para chegar lá. E não é bem assim. Então, vou trazer um exemplo meu mesmo. Várias situações que eu fiz mudança de carreira, eu sabia que eu não tinha conhecimento suficiente. Então, fui correr atrás para me capacitar. Então, a gente tem que ter muita clareza nesse momento. O que eu preciso para chegar lá? Quais são minhas fraquezas? Onde estão meus gaps de conhecimento para eu poder estar evoluindo para alcançar o meu objetivo? E outro fato super importante. Muitas vezes, eu posso falar para vocês, quase 100% das vezes você vai precisar de ajuda para chegar lá. Você pode chegar sozinho? Pode chegar sozinho. Mas pode ser que o esforço que você vai ter que fazer para chegar sozinho vai ser gigantesco. Então, muitas vezes a gente tem que buscar ajuda, né, para você poder estar chegando ao seu objetivo. Então, dentro das ajudas que a gente vai buscar, uma com certeza é você saber capacitação de competência que você vai precisar adquirir. Então, se eu quero virar acesso, que eu quero virar um consultor de oncologia, doenças raras, imuno,
hospitalar, que eu quero trabalhar como MSL, ou o que quer que seja, você tem que saber quais competências que eu vou precisar. E por que eu estou falando isso aí? Eu vejo vários e vários casos. Eu faço muita mentoria de carreira, muita mentoria para processo seletivo, e muita gente que me procura para preparação para processo seletivo. E eu vejo muitas vezes pessoas que estão se aplicando a vagas que ela não tem nem competências para estar se aplicando para aquelas vagas. Então, pessoas que não têm nem as habilidades ainda suficientes para estar, e nem as competências para estar se aplicando para aquelas vagas. A pessoa vai e testa para ver se vai dar certo. Então, essa questão do autoconhecimento, para saber, vem cá, olha lá a descrição da vaga, o conhecimento que a vaga está pedindo. Você tem que olhar, vem cá, será que eu realmente estou dentro dessas competências? Será que eu tenho essas competências para, de fato, poder ser alguém competitivo dentro desse processo seletivo? Então, se você não tem, você vai ter que buscar adquirir competências. Então, dentro da aquisição de competências, você pode fazer cursos. Então, tem vários cursos que vai trazer competências para vocês para atuar em diferentes áreas dentro da indústria farmacêutica. Então, os cursos, qual que é o grande ganho que o curso te dá? Ele te entrega muito conhecimento de forma muito rápida. Então, às vezes você pode, não, mas eu vou fazer autoestudo. Você pode fazer autoestudo. Mas o autoestudo, primeiro que você vai ter que ter um nível de disciplina absurdo para fazer autoestudo. Não é todo mundo que consegue fazer autoestudo, não. Você tem que ter muita disciplina. E outra coisa que você vai precisar ter também é o quê? Capacidade de ir conectando vários pontos. Porque você vai buscar um conteúdo, vai buscar outro, vai buscar outra ali, vai buscar outra ali. Então você vai ter que, além de ter muita disciplina, você vai ter que ter tempo para ir buscando esse conhecimento. Mas são caminhos, sem sombra de dúvida. Você fazer cursos e fazer autoestudo, para ir tapando esses gaps de competência. Outra coisa muito importante é você ter mentores. Então, eu posso falar para vocês, eu tive vários momentos de mentores na minha carreira, e muitas vezes eu também, ainda na própria tese, eu busco pessoas mais experientes para me trazer orientação. Então, ter mentor não quer dizer que você é uma pessoa fraca, que você não tem conhecimento, que você é frágil. Inclusive, você ter mentor mostra até que você é uma pessoa evoluída, né? Não é nenhuma vergonha você ter mentores. Os mentores, e aí aqui vale a pena a gente fazer uma divisão, o que é coaching e o que é mentor, que são coisas completamente diferentes. O coaching é aquela pessoa que vai te ajudar a você mesmo encontrar o caminho. Ela vai te fazer perguntas e você vai responder essas perguntas e ele entende que você já tem essa resposta para você buscar o caminho. O mentor é aquela pessoa que vai te dar aconselhamento. Então, os mentores normalmente são pessoas que têm que ter, né, conhecimento sobre um determinado assunto. E o mentor não significa, tem que ser um cara velho, não. Você pode ter um mentor, uma pessoa jovem, que tem bastante conhecimento naquele assunto ali. Uma das coisas muito importantes quando a gente vai falar de mentor, e aí eu também converso com várias pessoas que falam, mas eu tenho um mentor lá na minha empresa. Aí eu faço a seguinte pergunta, tá? O seu mentor, ele tem alguma relação direta contigo na empresa? É uma pessoa que ela faz parte da sua linha de reporte? Ah, faz. Se fizer parte da sua linha de reporte, o seu mentor ele tem um conflito de interesse. Isso é uma grande verdade. O mentor ele tem que ser uma pessoa que ele não pode ter conflito de interesse com relação à sua posição na empresa. Porque ele tem que estar totalmente livre para te orientar e para trazer experiências para você poder tomar suas decisões. Então, às vezes, se você tem um mentor que ele tem alguma relação direta contigo, de linha de reporte, esse mentor, ele, às vezes, ele não vai estar te passando tudo que, às vezes, ele poderia estar te passando, pela questão de conflito de interesse. Tá? Até a questão de própria orientação de carreira. Então, os mentores, idealmente, tem que ser pessoas que não tenham conflito de interesse e que elas possam, de fato, estar ali e falar tudo que tem que ser falado com base ali num processo de mentoria. Então, isso aqui é um fato bem interessante. Idealmente, é uma pessoa que você pode nem conhecer essa pessoa, mas é uma pessoa que tem expertise, conhecimento naquela área e que vai estar te trazendo de fato, né, de uma forma totalmente transparente, orientações para a sua carreira.
E fazer networking. Networking, sem sombra de dúvida, é algo super importante. Conecte com as pessoas. Conecte com as pessoas dentro da sua empresa, pessoas que estão nessas posições que você quer ir. Conecte com pessoas fora da sua empresa que já estão nessas posições e que, inclusive, já vou deixar para vocês aqui, quem já me acompanha sabe, até o dia 30 de agosto tem um curso LinkedIn para a indústria farmacêutica, transforme seu LinkedIn para a indústria farmacêutica, está gratuito até o dia 30 de agosto. Quem não assistiu ainda, assista lá, que eu dou várias dicas de como você pode transformar o seu perfil do LinkedIn para se tornar um perfil, digamos, muito mais vendedor para a indústria farmacêutica. Então, o próprio LinkedIn permite com que você construa uma base de network muito forte. Eu posso falar isso para vocês, que ao longo desses 5 anos, o LinkedIn, para mim, foi uma ferramenta fenomenal. Eu me conectei com muitas e muitas pessoas e eu sou muito grato ao LinkedIn por isso daqui. Então, conecte definitivamente com as pessoas que vale muito a pena. Bom, quando a gente pensa em carreira, e aí falando já tudo isso que eu comentei com vocês, é o seguinte, se você quer olhar para o que já está acontecendo de oportunidades e o que vai estar chegando, é o mercado de especialidades. O mercado de onco, hemato, doenças raras, doenças ultra-raras, imunologia. Esse é um mercado que realmente vai estar as grandes oportunidades para a indústria farmacêutica e que, consequentemente, é o que vai te garantir maior empregabilidade. Se você quer virar um consultor técnico dentro dessa área, né, tem essas 3 competências, para mim, são fundamentais, que é o que eu chamo de tripé do consultor técnico. Você tem que saber muito bem acesso ao mercado, como é que funciona o sistema de saúde no Brasil, público e privado, gestão de contas, gerenciamento de contas e gerenciamento estratégico de contas de hospitais, clínicas, Ministério de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde Municipal, farmácia de componente especializado e por aí vai, né, todas essas contas. E a parte de interpretação de estudos clínicos. Por quê? Porque a gente está falando de produtos que são produtos que têm, né, estudos muitas vezes complexos e que você tem que estar habilitado para estar comunicando e dialogando em alto nível esses estudos. Então, essas 3 competências, para mim, são fundamentais para quem quer se preparar para virar um consultor técnico da indústria farmacêutica nessas linhas de especialidades. Se eu quiser trabalhar em acesso, também você vai ter que se preparar. Se você quer trabalhar na área de medical affairs ou qualquer uma daquelas áreas, você tem que saber qual que é a sua necessidade para poder estar se capacitando. Bom, a Tense, quando eu criei a Tense, o meu objetivo era aquele que fazia parte da minha missão, que era capacitar as pessoas e as empresas para poder alcançar seus objetivos. Através de quê? De conhecimento. Então, a Tense, ao longo desses 5 anos, a gente vem no processo que eu gosto de chamar de democratização do conhecimento. Então, o que significa isso? Antigamente, o conhecimento que hoje a Tense traz não era um conhecimento que estava aí disponível. Era um conhecimento que era totalmente restrito, né? Pouquíssimas pessoas dominavam aquele conhecimento e muitas dessas pessoas não compartilhavam esse conhecimento. Então, hoje, esse processo de democratização do conhecimento que a Tense traz, ela possibilita que várias pessoas possam estar se preparando para abraçar as oportunidades do mercado. E eu posso falar para vocês que ao longo desses 5 anos, a Tense conseguiu contribuir e ajudar várias pessoas a fazer a transição de carreira para o mercado de especialidades. Não somente como para a área de demanda, mas para várias e várias áreas, como acesso, gestão de contas, área de medical affairs, marketing, por aí vai. Então, esse processo de democratização, ele permitiu, sem sombra de dúvida, para que essas pessoas possam estar preparadas do ponto de vista de conteúdo, e não somente do conteúdo, como nas próprias mentorias que hoje a gente faz, são mentorias muito voltadas para processos seletivos. Então, são pessoas que querem ir bem preparadas para esses processos seletivos, buscam a Tense para se capacitar, né, dentro de um planejamento de entrevista de processo seletivo. Então, eu gosto muito de falar isso aqui, a preparação ela vem antes da oportunidade. Então, mas para você se preparar, você tem que entender quais são as oportunidades, saber qual que é o objetivo, onde você quer chegar e começar a se preparar. Porque a grande maioria das pessoas, elas fazem o inverso.
surge a oportunidade e aí ela quer sair correndo para se preparar e muitas vezes não tem nem tempo para estar se preparando. Aí chega lá no processo seletivo e já fica ali no meio do caminho porque ela não estava preparada. Então, a preparação, de fato, ela vem antes da oportunidade. E outra coisa que a gente também tem que ter clareza é que para chegar lá, muitas vezes não vai ser fácil. Então, se você for olhar a própria indústria farmacêutica, ao longo dos anos, ela vem se tornando um ambiente mais difícil de você conseguir entrar na indústria e também buscar determinadas posições. Tá sendo mais difícil. Então, assim, tem que ter muita persistência. Você tem que estar preparado, sem sombra de dúvida, tem que estar muito bem preparado, mas você não pode desistir na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. Porque o não, muitas vezes, a gente já tem. A gente, na verdade, tem que transformar esse não no sim. Então, tem muitas pessoas que, elas, no meio do caminho, você vai, bate numa porta, não abre, bate na outra, na segunda porta, não abre, bate na terceira porta, não abre, e aí essa pessoa fala, pô, mas não está dando certo, eu vou desistir. E aí, a quarta porta, se você batesse, era aquela porta que abriu para você. Então, tem que ter muita persistência, né? E muita gente fala para mim, mas para trabalhar com oncologia, com hemato, com dessas raras, ultra raras, imunologia, tem que ter experiência prévia. Isso não é verdade. Na verdade, que eu vou trazer minha experiência na Tens. Ao longo desses 5 anos, eu tenho vários e vários clientes meus que fizeram transição de carreira e não tinham a menor experiência. E aí, quem não escuta o Atense Cash, que está nos acompanhando, vai lá no Atense Cash, que está nos principais tocadores de streaming. E aí tem vários e vários episódios da Atense Cash, que é transição de carreira. Pessoas que eram da Primary Care foram trabalhar no mercado de especialidades, mesmo não tendo experiência. Mas o que elas fizeram? Se capacitaram. Então, a capacitação, sem sombra de dúvida, é um dos caminhos, mas você tem que ter persistência. Não pode desistir se você não passar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto processo seletivo. O que a gente tem que fazer sempre no processo seletivo é o seguinte: toda negativa, a gente tem que buscar um aprendizado. O que eu aprendi com isso? Né? Onde que eu posso melhorar para a próxima entrevista, para o próximo processo que eu vou estar participando? E essa frase do Einstein, para mim, é uma das frases que faz todo sentido, inclusive eu uso isso na minha vida, e que diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se você quer mudanças na sua carreira, você vai ter que começar a fazer coisas diferentes para você conseguir alcançar resultados diferentes. Se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, você vai obter simplesmente os mesmos resultados. Então, isso aqui é uma reflexão muito grande que eu trago aqui também para vocês, sem falar de todas as outras reflexões que eu trouxe anteriormente. E aqui são os meus contatos. Eu sei que muitos de vocês já têm meus contatos, mas quem quiser, quem não tem os meus contatos, estão aqui: meu e-mail, meu telefone, as redes sociais que eu e a Tenzi estamos presentes. Então, quem não está conectado conosco lá no LinkedIn já se conecta. Alexandre Olímpio, a Tenzi, o nosso Instagram, @Tenzi Soluções, nosso canal do YouTube. E aqui também é só mirar nesse QR Code aqui, e que você vai ter todos os meus contatos, também o contato, o nosso link para o Atenzi Cash e também para o nosso canal do YouTube.